Quantos aqui querem ser vitoriosos? Levanta a sua mão. Vitoriosos. Olha aí que bacana, né? Como fazer com que a vitória da cruz seja transferida para mim? Como viver isso no meu dia a dia? Nós vamos hoje por caminhos estranhos. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 13. Caminhos estranhos que nos leva para o segredo da vitória. 2 Reis, capítulo 13, eu vou ler o verso 14. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque logo em seguida eu vou fazer uma prova. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A prova agora. É brincadeira. Quantos acharam esse texto estranho e você não entendeu muito? Levanta a sua mão. Seja sincero, senão um raio vai cair na sua cabeça. Parabéns. Eu gostaria de desafiá-los a estudar a sua Bíblia. Por um bom tempo aí, eu acho que você passou por isso também, a gente divulgou, propagou, incentivou um método de estudo da Bíblia chamado o Ano Bíblico. E como o JA há 12 anos, esse departamento era o responsável para lançar e motivar o Ano Bíblico. Só que assim, eu nasci na igreja e ao longo da minha vida, eu comecei a fazer o Ano Bíblico algumas dezenas de vezes e eu parei no meio do caminho. Você riu, né? Eu acho que você também parou. Quantos aqui já pararam no meio do caminho do Ano Bíblico? Eita! Isso não é um problema só meu não, né? Final do ano recebemos o folder novo, tudo novinho, dia 1º de janeiro, lá em casa, os filhos todos, éramos em 8, todo mundo lendo a Bíblia e marcando no folder. Me ajudem aí. Para eu ler a Bíblia em um ano, eu preciso de ler quantos capítulos por dia? 3 capítulos. Final de semana parece dar uma aumentada. Quantos são? 5. Se você ler 3 capítulos por dia e sábado e domingo ler 5, você vai ler os 1189 capítulos que tem a Bíblia. Só que tem um problema aqui. A Bíblia é um alimento. A Bíblia, ela provê motivação, orientação. Aí, num dia, vamos pensar aqui, né? Eu estou precisando de motivação, estou desanimado. Só que naquele dia, no meu ano bíblico, no meu folder, está dizendo para eu ler um capítulo ou 3, né? Só de genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E aí? Qual a motivação? Mas assim, na minha cabeça eu tenho que ler tudo, né? Porque alguém sugeriu para eu pular. Mas aí parece que se eu não ler aquilo ali, eu vou para o inferno. Parece que o espeto já está preparado, né? A chapa está fervendo já. Era esse conceito que eu tinha, porque era assim que era passado. Tem que ler 3 e tal. Queridos, que jugo, que peso. Porque 3 capítulos, às vezes você pega uns capítulos que são longos. Olha o 119 de Salmos, né? É uma imensidão. E aí, como é que faz quando chega lá? Então assim, ó, eu fiquei tão feliz, um dia, já fazendo teologia, eu descobri que na Bíblia não estava escrito para eu ler 3 capítulos por dia. Nossa, como eu fiquei feliz. E eu também, nos escritos de Ellen White, né, inspirados, não está escrito que você tem que ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos no final de semana. Isso tirou um peso das minhas costas, sabe por quê? Geralmente eu ia lendo e parava na genealogia, porque pensa num negócio chato, né? Por que a genealogia está na Bíblia, se Paulo diz que tudo que está na Bíblia é útil para isso, para o ensino? Outro dia eu li um texto de alguém que dizia assim: a genealogia está mantida na Bíblia porque a história do homem e a história de Deus
está na genealogia. Deus não trabalha com outra coisa, Deus trabalha com pessoas, e ali está o nome delas. Você quer saber com quem Deus trabalhou e como foi até agora? Vai para a genealogia que você vai encontrar. Só que isso é para pesquisa, né? Quem foi o pai de fulano? Vou dar uma olhada. Isso é para pesquisa. Isso não é aquele alimento que você precisa comer para poder sair animado. A construção do tabernáculo, pensa num negócio chato, né? Sei quantos côvados e tal e tal. Se você está estudando o santuário, aí faz todo sentido. Você vai ver que tudo aquilo ali leva para um princípio, para um conteúdo do santuário, que você precisa saber as proporções, as medidas e tal. Mas no dia a dia, isso não vai me ajudar. Nosso pastor está detonando o ano bíblico. Não é isso. Mas se você está sendo pressionado pelo ano bíblico, é isso. Sabe por quê? Eu gostaria que você olhasse para a Bíblia como alimento. E que você dedicasse um tempo à mesa, né? Como alguém que está com fome. E aí você pensa no prato que você gosta, né? Que está cheirando ali assim. E você comer isso. Vai ter dia que você não vai ter esse tempo todo. Vamos imaginar, hoje a igreja tem um programa especial que eu, como diretor de um departamento, tenho que chegar bem cedinho na igreja, e ontem eu fiquei até tarde ensaiando e tal, então eu não consegui ler os meus 3 capítulos na sexta, eu não li também no sábado, no domingo eu tive que entregar um monte de coisa que foi alugado e tal, estava muito cansado, dormi e não consegui ler os capítulos de domingo. Na segunda-feira eu vou ter que ler quantos? 16. Toma, não leu, agora tem que ler 16. Não é assim? E aí você olha para 16, e se é genealogia então, aí você fala assim, eu não consigo mais acompanhar isso. E aí o que você faz? Você para, e aí você não lê mais a sua Bíblia. Então me parece que esse plano não é muito recomendável. Eu queria que você escolhesse o seu próprio plano. Agora a igreja tem o Reavivados, aí é bom, né, que é só um. Escolha o seu jeito. Eu quero ler os evangelhos. Por que tem 4? Por que um só não seria suficiente? São 4 histórias contadas por pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, para públicos diferentes. E aí um vai complementando o outro. Fantástico! Eu tenho um livro lá em casa chamado A Harmonia dos Evangelhos. E aí você tem a coluna de Mateus, a de Marcos, a de Lucas e a de João. Tem coisa que João falou, que Lucas não falou, que o outro falou de outro jeito, e aí você fala assim, caramba, as 4 histórias lidas juntas se complementam, e aí você tem os evangelhos num só evangelho, a história de Jesus enquanto ele esteve aqui. Eu vou ler as cartas de Paulo, beleza. Começa e vai lendo as cartas de Paulo. Eu quero me especializar, eu gosto dessa versão. Eu quero me especializar esse trimestre no livro de Apocalipse. Sabe por quê? Porque a lição está falando disso. E aí você vai para Apocalipse e gasta 3 meses no livro de Apocalipse. Qual o problema? Porque vai ter hora que você vai pegar um verso e você não vai entender, igual esse que a gente leu. E não adianta você seguir sem entender, porque pode ser que o próximo dependa desse para você entender o resto. Mas como você está pressionado para ler 3 capítulos ou 5 capítulos, você não vai parar porque não vai dar tempo. Então deixa um pouco de lado essa questão da pressão, porque ninguém está te pressionando. Você vai se alimentar da palavra de Deus e compreender o plano de Deus. Num verso, em 2 versos, em um capítulo, não importa. O que você não pode é pisar na rua para as suas atividades sem ter estado na presença do Senhor e ter sido alimentado pela palavra do Senhor. Vamos dar uma olhadinha no verso novo? Capítulo 13, 2 Reis, verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Bom, quem é Eliseu? Eliseu é o profeta que substituiu o profeta Elias. Ele está doente. Aí você vira a página,
No verso 20 começa como o verso 20? Como começa aí? Morreu Eliseu, então ele não está resfriado. Ele está com uma doença terminal. Ele é um profeta, está com uma doença terminal. Aí, Jeoás, rei de Israel, alguém bate lá e fala assim: rei, o profeta Eliseu está morrendo. E o rei fica desesperado. E a Bíblia diz que ele corre para visitá-lo e usa uma frase: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Por que esse rei está desesperado? Quem é esse rei? Qual o perfil dele? No mesmo capítulo 13, versículo 10, acompanhe comigo, 2 versos. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, que é o camarada aqui, filho de Jeoacás, olha como os nomes são bem parecidos, né? A reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Então olha só, nesse momento você sabe que o reino de Israel está dividido. Nós temos uma capital em Jerusalém e nós temos uma capital em Samaria. Lá está reinando Joás e aqui está reinando Jeoás, filho de Jeoacás. É tudo parecido, né? E esse rei que está envolvido nessa história está reinando 16 anos. Então já ampliou, já sei várias coisas sobre o verso. Aí o verso 11 diz assim, ó: fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Entendi. Naquele tempo, Deus dirigia a nação de Israel, Ele mesmo através dos seus profetas. O Eliseu é o profeta, então o Eliseu é a voz do Senhor no meio do povo. Quando Deus queria falar alguma coisa para o povo, Deus falava para o profeta e o profeta falava para quem precisava ouvir. Para o rei, para a nação, para um, para outro. Só que, queridos, Eliseu está morrendo. Então, quando essa notícia chega para Jeoás, ele fica desesperado. O que eu vou fazer agora sozinho, se o profeta vai morrer? Por que ele está desesperado? Porque há 16 anos, ele não alinhou o seu governo com o plano de Deus. Ele assumiu o trono e falou assim: agora eu sou rei, eu vou curtir agora. E tocou o barco, nem aí para as coisas de Deus. Está curtindo a vida de rei. E de repente, num dia, a notícia chega, o Eliseu está morrendo. Aí bate o desespero, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Seria mais ou menos assim, ó. O nosso irmão que está em pé lá na porta, como que é o nome dele? Você mesmo, que está, Zé Carlos, né? Vamos imaginar que o José Carlos entra e fala assim: pastor, eu preciso falar alguma coisa para a igreja. Eu estava vindo da minha casa, vamos imaginar que ele chegou agora, né? Estava vindo da minha casa, olhei para o céu, eu vi uma nuvem pequena assim, uma nuvem diferente, eu nunca tinha visto uma nuvem daquela, uma nuvem pequena, tamanho de uma mão assim. E aí à medida que eu caminhava e olhava para aquela nuvem, eu percebi que essa nuvem foi crescendo. E chegando aqui ela já está bem grande, tem um som vindo dessa nuvem, parece ter um aparelho de som dentro dela. Se alguém entrasse aqui nesta manhã, dando essa notícia para a igreja, do que ele estaria falando, queridos? Da volta de Jesus. E a minha pergunta para você é assim, ó: qual seria a sua reação? Se alguém entrasse aqui, Jesus está voltando agora, nesse momento, qual seria a sua reação? Isaías fala de um grupo que levanta as mãos para o céu e diz assim: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos e tal. Felizes porque assim, chegou a hora, o grande conflito acabou. Mas nós vamos na Bíblia, nós vamos ver João em Apocalipse dizendo que tem um outro grupo que corre e pede para que os montes e os rochedos, e aqui não vai ter dificuldade, né? Nós temos cercado aí de pedra, de monte e tal. Para caírem sobre eles, escondê-los da face daquele que se assenta. Ou seja,
eu não estou preparado e eu sei que agora não tem mais o que fazer. Você está em qual desses grupos? Agora, porque salvação é agora, nesse momento. Está tudo certo? Você tem a certeza da sua salvação nesse momento? Porque eu estou falando de algo que vai acontecer. E que muitas vezes, por estar no futuro, a gente deixa a vida nos levar, né? Como o Jeoás. Mas você esqueceu que quando você estiver indo para a sua casa, vou me colocar aqui, né? O pastor foi atravessar a rua e um carro atropelou e ele acabou de morrer. Isso pode acontecer ou não, hoje? Pode ou não? Então é sério, queridos. Esse assunto é sério, esse assunto é para a gente conversar, refletir sobre ele agora. Em qual grupo eu estaria agora? No grupo daqueles que têm certeza da salvação ou no outro? Você acha que hoje, alguém abriu a janela assim? Hoje está um dia lindo, apesar de não estar com sol, né? Mas hoje está um dia lindo, um dia bom para morrer, acho que eu vou morrer hoje. Alguém fala isso? Fala ou não? Não, ninguém fala isso não. Mas alguém que acordou pela manhã e está vivendo o dia de hoje, vai morrer durante o dia? Milhares de pessoas vão morrer hoje, adventistas inclusive, ao redor do mundo. E pode ser você, pode ser eu. Pastor, você está sendo dramático. Deus me pede para ser dramático com esse assunto, porque esse assunto é sério e você não está levando a sério. Esse é um assunto sério, para ser pensado agora, para ser pensado hoje, para me posicionar. Dá tempo de você correr de um grupo para o outro, se você não está no grupo da salvação. Porque ainda temos a atuação do Espírito Santo, ainda, a gente usa esse termo, a porta da graça ainda está aberta. Não está muito escancarada, porque quando a gente olha para as profecias, ela está quase terminando, quase fechando. Então hoje é dia de salvação, hoje dá para você passar de um grupo para o outro. Esse assunto é sério, você precisa levá-lo a sério hoje, com a seriedade que ele tem em si. Jeoás está desesperado, sabe por quê? Um rei banana, um mané, que foi eleito, que foi empossado para ser um rei conforme Deus gostaria que ele dirigisse a nação, mas ele ignorou Deus, vou curtir a vida, e agora está desesperado. Talvez eu fale nessa manhã para alguém, que já foi adventista inclusive, né? Que tem conhecimento, e que fala assim, não, beleza, na hora certa eu vou pular para o outro lado, queridos. Essa hora certa é agora, é hoje, porque é o único tempo que você pode administrar. Você não pode administrar o futuro, você pode até planejar, mas administrar não. Você não conhece, você não sabe o que vai acontecer. O Jeoás está desesperado, ele corre para visitar o profeta. O profeta está ali no último momento, porque no verso 20 ele já morre. E aí ele usa uma frase, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Que frase é essa? Eu não posso, eu acho que, não. Abra a sua Bíblia no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. A Bíblia é simplesmente fantástica. O contexto aqui, no verso 11 em diante, se você olhar o título, Elias é levado para o céu. Olha o verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes rasgou-as em duas partes. Entendeu aí? Quem é que usou essa frase lá no capítulo 2? Eliseu. Em que situação? Elias é tirado dele, ele fica sozinho. Então ele usa a mesma frase, meu pai, carros e seus cavaleiros. Agora, Jeoás se sentindo sozinho, porque o profeta está morrendo, ele usa de novo, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então quer dizer que essa frase é aquela que, quando eu cheguei em Cuiabá, trabalhei em Cuiabá durante 11 anos, no Mato Grosso, né?
E aí, quando você chega em Cuiabá, ele vai dizer essa expressão assim: vote. Vote. O que é vote? Aí quando nós fomos para Aracaju, lá em Sergipe, e de repente, ouvindo pela rua, o meu filho chega em casa falando assim: eita pega. Eita pega? O que é isso? Eita pega. Mas lá tem um significado. De repente nós fomos para Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui, não? Ah, sempre tem, né? Bem pertinho aí. A minha secretária usava uma expressão, e um dia eu fiquei inculcado, eu perguntei para ela, falei assim: o que significa isso? Porque qualquer coisa falava assim, ela falava nu. Nu? O que é nu? Ela falou assim: pastor, é que o mineiro, ele é muito econômico. Então lá no passado, alguém falou assim, ó, Nossa Senhora da Aparecida. Depois eles deram uma encurtada, Nossa Senhora. Depois tirou o Senhora, nossa. E agora é só nu. N-U, nu. Chegamos no Rio Grande do Sul. Bah para lá, que bah é esse, né? E eu gostei do bah, né? Eles falavam assim com empolgação. Comecei a usar o bah. E aí alguém me cutucou um dia e falou assim: pastor, o senhor está usando o bah de maneira errada. Eu falei: sério, tem regra? Ele falou assim: o bah, ele é tão rico, que se você falar assim, bah, ele tem uma coisa, um significado. Falar bah, é outra coisa. Bah, dependendo né? O bah serve para quase tudo. Mas o que significa? Ele falou assim: lá no passado, alguém usava a expressão barbaridade, tchê. E aí foi encurtando, barbaridade, e agora é só bah. Bah. Queridos, Jeoás está dizendo assim: bah, nu, eita pega. É uma expressão que quer dizer assim, de desespero, estou sozinho, o que eu faço agora? Carros de Israel e seus cavaleiros. É como se ele estivesse evocando o exército de Israel para ajudar, porque ele está sozinho e ficou desesperado. Eliseu usou quando Elias foi ao céu, e agora Jeoás usando porque Eliseu está morrendo. Entendeu? Então ele está desesperado e ele usa essa frase: carros de Israel e seus cavaleiros. Meu pai, me socorre. Aí, queridos, o verso 15 diz assim, ó: então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Naquela época, os reis iam para a guerra. Seria muito bom se acontecesse isso hoje, né? Tem umas pessoas que deveriam ir para a guerra, não ficar botando soldado para morrer, né? Deveria ir junto. Não é? Você não acha? Bota os outros para morrer, mas ele fica no palácio. Se o rei vai para a guerra, ele anda armado. E a arma não era um fuzil nem uma pistola, a arma era um arco e flecha. Então, o rei está armado. E o Eliseu olha e fala assim: eu não tenho mais tempo, eu tenho que ajudar esse rei. Pega o arco e pega a flecha. Ok, estica. Retesa, né? Ele coloca ali uma flecha e estica. Nesse momento, nós temos aqui uma coisa fantástica, que é o centro dessa mensagem. No meio do verso 16, diz assim, ó: então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Se Eliseu é o representante de Deus, as palavras de Eliseu são palavras de Deus. E se Eliseu, como representante de Deus, está colocando as mãos sobre as mãos do rei, nós temos aqui, queridos, algo assim extraordinário. Nós temos um rei banana, que não está fazendo nada, não está assumindo a sua postura como rei, como líder da nação. A Bíblia diz que ele fez pecar a Israel, andou, como a gente demonstrou aqui, em caminhos de pecado, por isso a nação estava andando em pecado, e isso joga para mim como pai, para você como líder da igreja, porque nós lideramos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Sabe qual que é a única coisa que Deus precisa
de você nesta manhã? Atitude, vontade. Quando Eliseu fala assim, pega o arco e pega a flecha, ele está dizendo assim, toma uma atitude, levanta aí, ô mané, você que está aí, sabe? Falando para a gente também. Você tem conhecimento, não tem? Você fez estudo bíblico, você foi adventista, você tem conhecimento. Ao olhar ao seu redor, você não está vendo que a coisa está no final? Ei, acorda, levanta. Você acha que você tem todo o tempo do mundo? Não tem não. Toma uma atitude, pega o arco e pega a flecha. Pegar o arco e pegar a flecha significa assim, eu quero. Você está querendo a vitória? Porque aqui o contexto é dos sírios sendo inimigos de Israel e um rei que não fazia nada, estão invadindo, estão tomando conta. Você não vai fazer nada não? Levanta, mané. Você vai esperar até quando? Já passaram 16 anos. Talvez para nós ia dizer assim, já passou uma semana, já passou um mês, já passou 2, já passou 3 anos, já passou 10 anos. E o que você está fazendo? Levanta. Toma uma atitude. Quando a atitude do rei é vista pelo profeta, quando a sua atitude é vista por Deus, aí Deus vem, porque é só isso que ele precisa. As mãos do profeta são colocadas sobre as mãos do rei. E agora, nós temos uma cena estranha, né? Um arco, uma flecha, esticado, e nós temos agora as mãos do atirador, que é Joás, e nós temos agora as mãos do profeta, simbolizando as mãos, ou seja, um arco que vai ser atirado agora a 4 mãos, 2 simbolizando a atitude, a vontade, o desejo, mas a impotência, a incapacidade, e 2 representando o poder, a coragem, a força, a direção, o equilíbrio. Então nós temos uma flecha. Olha o que acontece agora no verso 17. E disse, abre a janela para o oriente. Ué, a impressão que nós temos é que haviam algumas janelas, se ele tem a opção de escolher qual que é, abre a janela para o oriente, aí você vai para o mapa, eles estão em Samaria, e você pega o mapa em direção aos sírios, que é o inimigo, e essa direção é o oriente. Então entendi. Abre a janela para o oriente, ou seja, qual é o seu problema? O seu problema é no campo financeiro? Abre a janela para esse lado. O seu problema é com relação a, sei lá, infidelidade no casamento. O seu problema é preguiça, esse é quase de todo mundo, né? Abre a janela para esse lado. Ou seja, vamos lá? Você vai esperar até quando? É acomodação? É a ignorância no sentido de falta de conhecimento? E aquele monte de livro que está na sua estante lá na sua casa? E o acesso que você tem ao conhecimento? Vamos lá? Dá para ser agora? Vamos levantar? Nós não temos muito tempo. Abre a janela para o oriente. Queridos, Deus está dizendo para você nessa noite, abre a janela para a direção do problema. O problema, para que lado que ele está? E quando a janela é aberta, olha o que acontece agora. Disse mais Eliseu, final do verso 17, disse mais Eliseu, atira. E ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Uma flecha sai daquele arco que une a vontade e o poder. E quando a flecha sai, vem a frase, flecha da vitória do Senhor. Talvez a última vez de uma semana de oração aqui, poderosa, né? Você talvez tenha vindo aqui à frente, e lá no íntimo do seu ser, com muita sinceridade no seu coração, você estava dizendo assim, a partir de hoje, eu não faço mais isso. A partir de hoje eu passo a fazer aquilo. Eu vou fazer, eu não vou fazer.
E aí, sabe o que aconteceu? Você nem precisa me contar. Você tocou ali uma semana, esmurrando o seu corpo, né? Luta, 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 e você venceu uma semana, e você venceu 2, quem sabe 1 mês, quem sabe 6 meses, mas hoje, você voltou a fazer tudo de novo aquilo que você não queria fazer. Sabe por quê? Porque quando eu digo assim, eu não vou fazer, o diabo fala assim, é isso aí, vai nessa tua força. A gente se vê lá na frente. Porque por nós mesmos, queridos, jamais nós conseguiremos vitória sobre o pecado. A cruz, quem venceu aqui? E a Bíblia diz assim, ó, a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra potestades, contra espíritos malignos que a gente não sabe onde está e nem como atua. Como é que eu vou lutar contra o inimigo invisível, que tem mais poder do que eu? Ele até dá corda na linha, né? Igual quando a gente fisga um peixe, deixa ele ir, depois eu puxo ele de volta. Lá na esquina a gente se encontra. Eu vou preparar, porque assim, ó, todos nós que estamos aqui somos pecadores. É isso que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, não conheço sua vida, mas Deus diz assim, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E se somos pecadores, nós temos na nossa vida zonas escorregadias, onde você não consegue ficar em pé quando você chega nessa situação. E o diabo simplesmente vai preparando. Ele vai preparando a armadilha. Cada um é personalizado, cada um dentro da sua zona escorregadia. Tem gente que não tem problema nenhum com dinheiro. São fiéis, tudo certo. Mas tem problema com o sexo oposto, por exemplo. Aí o diabo vai lá na frente e prepara, põe um sabão assim, sabe? E aí quando você chega ali, não tem jeito. E você cai de novo. Nesta manhã, eu falei para vocês que nós vamos analisar o segredo. Jesus venceu e Ele quer dar a vitória para você aqui. É real, isso é real. Religião não é algo teórico, religião é algo prático. E hoje nós estamos aprendendo aqui a fórmula, o segredo da vitória. Não é eu dizer, tomei uma decisão, não vou fazer mais. O diabo vai dar risada, vai, a gente se vê lá na frente. Você vai conseguir por um tempo, mas depois você vai voltar de novo. É o que aconteceu com você, e eu sei disso porque acontece comigo. Toda semana, todo mês, eu sou um ser humano como você. Qual é o segredo então? É eu dizer para o Senhor, Senhor, eu quero. Eu não consigo. Fale isso chorando, fale isso sorrindo. Fala isso do jeito que você quiser. Porque oração, queridos, não é repetir as mesmas coisas. Tem gente que fecha o olho e fala assim, obrigado pela noite, me dê um bom dia, em nome de Jesus, amém. Aí sai correndo. Aí no outro dia, né? Imagina aqui que eu encontrei aqui com o Gerson, né? Fala assim, Gerson, e aí, como é que tá? Como é que estão suas 2 filhas? Como é que está a irmã Ione? Tal. Aí no outro dia eu encontro com o Gerson, e aí Gerson, como é que tá? Como é que estão suas 2 filhas? O terceiro e o quarto, daqui a pouco ele vai desviar de mim. Fala assim, cara chato, não tem assunto, não fala de outra coisa? Oração, queridos, é abrir o coração a Deus como um amigo. Senhor, eu estou chateado hoje, estou muito chateado, eu tentei fazer isso, deu tudo errado. Me ajuda, me consola, me mostra por que deu errado. E você vai sentir o poder de Deus na sua mão. O poder de Deus mostrando para você. Quando você abre o coração de maneira sincera. Existem momentos que você vai dar gargalhada diante do Senhor, porque é tudo aquilo que você queria. Outro dia eu estava esperando uma notícia e tal, e de repente o celular, mensagem ali, aquilo que eu estava esperando deu certo. E agora? Vou fazer o quê? Estou dirigindo. Vontade de falar, yes, Senhor, obrigado. Eu comecei a buzinar o carro. Eu estava no meio de um lugar, uma zona rural assim, aquela buzina está dizendo assim, Senhor, obrigado, deu certo, estou feliz, buzinei um monte. Aí no outro dia, o irmão chegou para mim e falou, pastor, eu vi você passando lá naquela estrada buzinando, o que aconteceu? Aí eu tive que contar toda a história. Falei, tá, eu pensei que tinha alguma coisa acontecendo.
A buzina do meu carro naquele dia era uma oração de agradecimento a Deus, a maneira de se expressar. Você está dentro do ônibus, você está com o olho aberto, você está, sabe, você está pendurado num rapel, porque tem gente que acha que Deus só vai te ouvir se você se ajoelhar. E quem está correndo do ladrão, vai ajoelhar para orar? Quem está pendurado enroscou o pé no rapel, está de ponta cabeça, vai ajoelhar? Não pode orar então nessa situação? Queridos, são mitos que são criados para distanciar você do seu amigo, do seu Senhor, que te ouve em qualquer situação. Deus não entra com você dentro da balada. Essa é a maior mentira que são pregadas a partir dos púlpitos. A Bíblia diz que se você tomar as asas da alva, vou habitar no extremo do mar, até ali, a sua mão me guiará. Como que Ele vai resgatar você de lá de dentro, se Ele não entra lá, para te buscar? Deus vai no profundo do abismo buscar você. Ele foi me buscar assim. Acredite nisso. Mas abra o coração e ore. Ore ao Senhor, rasgue o coração, dê risada, dê gargalhada, sabe, chore. Você não tem problema nenhum falar assim: Senhor, eu estou muito chateado com o Senhor. Ele não é seu amigo? Fala com Ele assim. E Ele vai fazer você entender por que essas coisas aconteceram. E você vai ter um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. A fórmula da vitória, queridos, é eu dizer assim: eu quero, Senhor, eu quero a vitória. O Senhor venceu, mas eu quero essa vitória. E aí você vai sentir o poder de Deus nas suas mãos. E o poder de Deus nas suas mãos vem trazendo coragem, vem trazendo determinação, vem trazendo direção, sabe? Motivação. E agora quando uma flecha sair, você não vai dizer assim: eu estou aí já há um mês, hein? Sou o cara. Você vai dizer assim: vitória do Senhor na minha vida. Flecha da vitória do Senhor. Porque eu me coloquei à disposição, eu quero, e Ele me deu poder para vencer. E aí, queridos, eu finalizo olhando aqui o final dessa história, antes de morrer o Eliseu, né? No verso 18 diz assim: disse ainda. É como se Eliseu falasse assim: ô Joás, deixa eu te dizer mais uma coisinha. A gente já tirou, você já viu. Deixa eu te dizer mais uma coisinha. Toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 a 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os círios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os círios. E aí no verso 20 morreu Eliseu. O que é isso aqui? O povo de Israel, o exército de Israel, quando ia tomar um território, eles atiravam nesse chão que eles estavam conquistando, e eles usavam essa frase: flecha da vitória do Senhor. É como os desbravadores, né, com seu grito de guerra, atirando, porque assim, isso inflamando individualmente cada um deles, para pensar que essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Então nós vamos conquistar aqui pelo Senhor, flecha da vitória do Senhor. Aí o Eliseu fala para o rei Banana, para ele fazer isso, para dar aquela animada. Aí ele não sabe o que é isso, porque ele nunca foi para a batalha. Ele é um rei que ficava no palácio curtindo. Não sabe como que era o processo. Então ele dá 3 flechadinhas e para. Aí a Bíblia diz que o Eliseu ficou indignado e disse assim: a sua vitória vai ser parcial, porque você não se dedica. Em outras palavras, Deus está dizendo, quando aqui começa o verso 18, pega as flechas. É plural, queridos. O soldado tinha aqui um depósito de flecha nas costas, chamado aljava. É como se fosse o pente da pistola, né? Hoje, carregada. O que Deus está falando para você é assim: deixa o pente carregado, deixa a aljava cheia. Sabe por quê? Porque nesta manhã nós vamos ter aqui flechas sendo atiradas para todos os lados, daqui a pouco. Flecha da vitória do Senhor, da sua decisão. Eu quero vencer. Eu quero que a vitória de Jesus seja a minha vitória. Ok, uma flecha. Vencemos, você tomou a decisão. Só que ali na esquina, o diabo vai estar te esperando. Lá na sua casa, ele vai estar te esperando. Ao longo da tarde, ele vai estar te esperando. À noite, sábado à noite,
falando alguma coisa para alguém? Sábado à noite, estou te esperando, hein? É a hora de você pegar a flecha de novo. Na esquina, na sua casa, daqui 1 hora, à tarde, à noite, não importa. Pente carregado, aljava lotada. Senti que estou sendo levado para a minha zona escorregadia. Eu puxo uma flecha, porque quando eu puxo a flecha, estou dizendo assim, Senhor, olha aí, de novo, acontecendo de novo, me ajuda. Chega, arrepia. E nesse momento a mão do Senhor vem e é colocada sobre a sua mão. E mais uma flecha atirada e mais uma vitória do Senhor. E amanhã, e meio-dia, e à noite, muitas flechas, por isso que está no plural. E de flecha em flecha, de vitória em vitória, nós vamos transferindo a vitória de Jesus para a nossa vida. E vamos nos mantendo vitoriosos, com o poder dele nas nossas mãos. A minha vontade aliada ao poder de Deus nos torna invencíveis, até contra o diabo, contra o inimigo. Esse é o segredo da vitória. Nessa manhã, nós temos algumas pessoas, eu quero convidar para a gente encerrar aqui com essa oração. Eu quero convidar aqui o Nélio, o José Carlos e as irmãs Eliana, Eliane, Marisa, a Mônica, a Nancy, a Rosana e a Tatiane. São os nossos queridos diáconos e diaconisas que nesta manhã está pedindo para o Senhor assim, Senhor, coloque o seu poder sobre as minhas mãos. Eu quero receber a unção do Espírito Santo para fazer o seu trabalho. Elas estão lindamente vestidas, né? E eles também, com o seu uniforme de função de diácono aqui na igreja. Quero aqui na frente, todo mundo aqui em cima. Deixa eu tirar aqui esse. E eu quero convidar também os diáconos ordenados e os anciãos ordenados dessa igreja, que já receberam a imposição de mãos. O que nós estaremos fazendo hoje é aquilo que aconteceu em Atos capítulo 6. O trabalho aumentou, a igreja cresceu, e os discípulos escolheram diáconos e diaconisas para fazerem o trabalho prático da igreja. E eles foram separados e foi imposta as mãos sobre eles, num símbolo da capacitação do Espírito Santo. E eles então começaram a exercer o seu trabalho. Eu quero pedir aos ordenados que fiquem numa segunda fila aqui, ó, que a gente vai fazer aqui o ato de ordenação desses nossos irmãos ao sagrado ministério do diaconato nesta manhã de sábado. Nós temos aqui os nossos anciãos e nós temos também os diáconos e as diaconisas que são ordenados. Eu acho que é o contrário, né? Vamos passar para trás e as irmãs e os irmãos serão ordenados na parte da frente. Desculpa aí o movimento. Vai facilitar aqui o nosso trabalho, né? A igreja escolheu, através da representação da comissão da igreja, eles foram escolhidos. A igreja percebeu na vida desses irmãos queridos aqui o dom para exercer o ministério do diaconato. E agora já tem o dom, foram escolhidos. A Bíblia diz que as mãos foram impostas sobre eles, para que o poder do Espírito Santo os carregasse, para que eles, ao abrirem a boca, falem por Deus, para ajudar as pessoas nos trabalhos práticos, né, que nós temos na igreja, que é a função do diaconato. Então nós vamos aqui, eu peço para que a igreja fique como estão, nós vamos nos ajoelhar, todos nós, e no momento certo da oração, eu vou levantar a minha mão, e eu peço para que os ordenados, todos também levantem a sua mão, na direção aqui dos nossos irmãos, e com esse gesto nós estamos dizendo para que eles recebam o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para exercerem o seu trabalho. Vamos nos ajoelhar. Maravilhoso Deus, hoje é um grande dia, Senhor. Nós estamos vivendo aí Semana Santa, a cruz do Senhor, vimos o segredo agora da vitória. E nós temos aqui um grupo de pessoas
que nós já lemos o nome, que foram escolhidos, foram separados pela igreja para exercer uma função muito especial, de cuidar dos trabalhos práticos do templo, de cuidar das pessoas menos favorecidas, que possam o Senhor colocar o teu poder nas mãos dessas irmãs e irmãos ao exercerem a função do diaconato na igreja. E que não só pelas palavras, mas pelo exemplo, eles possam ser um grande exemplo a ser seguido por outras pessoas mais novas na fé. E nesse momento, Senhor, como um gesto do pedido que fazemos pela unção do teu Santo Espírito, nós levantamos as nossas mãos sobre essas pessoas. E com esse gesto nós estamos pedindo, Senhor, derrame sobre eles o Espírito Santo. Que eles sejam capacitados, o dom que eles tinham como um talento, uma habilidade natural, que se transforme num dom espiritual. E cada um, dentro dos dons que receberam, seja uma grande bênção para a vida da igreja e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, por toda a nossa comunidade. Que recebam nesse momento essa capacitação e que a igreja seja beneficiada com esses dons para o crescimento do corpo de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.